Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial, como é que você está? Como é que tá passando a semana? Tá conseguindo levar a tua vida de uma maneira satisfatória? Tá conseguindo alcançar os seus objetivos? Como é que estão as coisas? Hoje eu vou falar para você sobre a lógica da vida. Porque as coisas não acontecem por acaso, né? Existe uma inteligência divina por trás de tudo que vem para nosso caminho. Então, todas as situações, amores, que a gente vivencia, sejam elas boas ou desagradáveis, né? Elas têm um propósito, elas têm um porquê. Mesmo que a gente não entenda naquele primeiro momento o que está acontecendo. Mas existe sim um aprendizado para a gente fazer atrás de cada experiência que a gente vive. Só que a gente costuma viver no automático, sem prestar muita atenção. Quando acontece uma coisa chata, o mais comum é a gente começar simplesmente a reclamar daquilo e não parar para refletir, né, sobre o que pode estar acontecendo além das aparências, né? Então, aquelas pessoas chatas que a gente encontra, né? Aquele projeto que a gente planeja fazer e está emperrado, não dá certo, né? Tudo isso, gente, tem um propósito. E esse propósito tem a ver com a lógica da vida, tem a ver com essas leis naturais do universo que às vezes a gente desconhece ou a gente até sabe, só que quando chega na prática do dia a dia, a gente não coloca isso em ação. Então, é para isso que eu estou aqui, esse é o meu propósito, porque o que me move, gente, é te ajudar a você ter uma vida mais feliz, a você ser uma pessoa mais realizada, você acertar mais e errar menos. E com isso você vai sofrer menos, tá certo? Então, essas experiências que a gente vivencia, elas servem para a gente enxergar, né? Quais são as nossas limitações? Porque essas situações, essas pessoas difíceis, elas são espelhos para nós. E por trás disso, a gente começa a perceber, puxa vida, mas tem alguma coisa que eu posso fazer diferente? Tem algo que eu preciso mudar? Então, a vida, ela não é aleatória, tá? Tudo tem um sentido, tem um propósito. Você já reparou também uma coisa curiosa, que tem certos problemas que eles se repetem na nossa vida. Eles são cíclicos. Às vezes é problema de relacionamento amoroso, outras vezes é problema no trabalho, mas tem problemas que parece que estão perseguindo a gente, né? E por que será que isso acontece, né? É com esse olhar investigativo que a gente precisa observar a vida, porque tem muito aprendizado, tem muita coisa para a gente tirar disso e poder usar ao nosso favor. Então, quando começa a aparecer o mesmo problema várias vezes no nosso caminho, o que significa é que a gente tem um aprendizado para fazer, só que a gente não aprendeu ainda. Porque às vezes, amores, a gente não aprende de primeira quando aparece um problema, né? Então, que a vida traz novamente o mesmo problema, ela repete para você revisar a lição e conseguir superar os problemas. Então, por exemplo, vamos trazer para uma situação prática, para isso ficar mais claro. Você começa, tá, num trabalho, todo animado, estava desempregado há um tempão, e começa a trabalhar. Quando chega lá no serviço, o chefe começa a passar uma quantidade de tarefas assim absurda para você, e você quer dar conta, você quer manter o seu trabalho, e você acaba ficando depois do serviço, você começa a levar trabalho para casa, você começa a ficar sobrecarregado com aquele tanto de coisa que tem para fazer, mas você continua. E o chefe fica, sim, bastante satisfeito com você, porque você é uma pessoa comprometida, responsável, né? Só que você vai ficando cansada, sobrecarregada, e esse chefe ele não reconhece, ele não tem atitudes compensatórias em cima daquele esforço que você está fazendo. Né? Como, por exemplo, te pagar uma hora extra, né? Trazer algum tipo de reconhecimento, seja emocional, seja material, para todo aquele esforço que está fazendo. E fatalmente, gente, quando nós vivemos essa situação, o que ocorre? Com o tempo,
você não aguenta essa sobrecarga constante e você começa a ficar estressado, teu cabelo começa a cair, você começa a desenvolver uma gastrite, porque aquilo está passando do limite, está além da conta. E mais hora, menos hora, você acaba resolvendo sair do emprego, né? Você pede demissão do trabalho e tem que ficar um tempinho, né, descansando para você se refazer, inclusive fisicamente, né, do mal que aquela sobrecarga causou no seu corpo físico. Não é só na sua mente, né? Aí o que acontece? Depois que você já se refez, você fala toda animada novamente, puxa, eu vou arrumar então um novo trabalho. Aí vai, consegue uma entrevista, começa num emprego novo. E o que acontece? Depois daquele primeiro momento de adaptação, você percebe que o chefe está te pedindo também muita coisa para fazer, ele te dando serviço para você fazer no final de semana, pedindo para você vir no feriado, porque tem uma ação específica, pontual, mas que ele precisa de você naquele período. E você novamente começa com aquela sobrecarga, daqui a pouco você não tem mais tempo para sua família, você não tem mais tempo para você, para tomar um banho, lavar a cabeça fica difícil, porque você está sempre trabalhando em excesso. Então, o que dá para perceber com isso, né? A pessoa ela muda de emprego, mas na verdade o que muda é só o endereço do local de trabalho e o nome do chefe, porque a situação ela se repete. Então, quando esses ciclos, né, começam a se repetir, esses problemas, né, começam a vir várias vezes na nossa vida, dentro de um mesmo contexto, a gente precisa perceber e perguntar, né, o que eu tenho para aprender com esse problema? Essa é a situação. Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Por isso, queridos, que esse programa ele te convida a refletir sobre o passado para compreender o seu presente e poder fazer boas realizações no futuro. Porque senão você vai ficar só reclamando, ai, nossa, esses chefes são sempre abusados, né? Esse pessoal não presta, não sei o quê. Se você levar assim nessa superficialidade, simplificando as coisas, como se não tivesse uma lógica, não tivesse um propósito por trás de tudo, é capaz de você se arrastar a vida toda, né? Sempre vivenciando os mesmos problemas, o que é frustrante, o que é desgastante. Então, quando a gente tem pessoas que estão abusando da gente, tá? Significa que o aprendizado que nós precisamos fazer é colocar limites nessas pessoas. É trabalhar no nosso alto valor. Porque quando a gente se ama, a gente se valoriza, a gente não permite que esses abusos aconteçam. Faz sentido, amores? A lógica da vida tem sentido. Quando você ainda não aprendeu a se valorizar, quando você ainda não aprendeu a dizer não, fala, olha, nesse horário eu não posso, isso é humanamente impossível, não dá para fazer, você simplesmente vai sofrer essas situações de ficar passando pelo mesmo problema várias vezes, né? Então, queridos, a lógica da vida, ela é inteligente, tá? Existe uma inteligência divina que governa tudo. E essa inteligência, ela quer que a gente se mantenha no movimento e na evolução constante. Então, quando a gente não melhora, né, o que acontece é que vem problema atrás de problema. Então, pensa, está acontecendo isso com você? Está acontecendo em alguma área da sua vida essa situação de problemas cíclicos que se repetem? Então, é muito importante, tá, que você faça essa pergunta para você mesmo, para você quebrar esse ciclo, esse padrão. Na hora que você consegue perceber e você muda de comportamento, porque exige uma transformação e essa transformação é sua, significa que você completou o ciclo de aprendizado com relação àquele problema, aquela sua postura de vida que não está adequada, tá certo? E para você que está chegando agora no programa, esse é o programa A Lógica da Vida. Meu nome é Gisela
Campiglia. Se você gostar do meu trabalho, me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, no YouTube. É muito fácil. Só faz uma pesquisa, é Gisela, Gisela, Campiglia. Campi, Glia, tá certo? Então, gente, essa questão, tá, da lógica da vida, ela também joga problemas para nós quando a gente fica estagnado. Quando a gente não tem uma postura proativa de querer aprender as coisas, de querer evoluir. Porque muitas vezes, quando vem uma situação que a gente está num período de harmonia, que as coisas estão fluindo bem, a gente tende a se acomodar, tá ok? E a vida não permite essa acomodação. Porque pensa bem, desde a criação do universo, né, o Big Bang, pá, que faça-se a luz. Aquelas partículas todas desordenadas, elas começaram como que milagrosamente a se organizar, a entrar numa ordem, e onde foi criados os planetas, as estrelas, as galáxias e nós. E nós saímos de um Homo erectus, né? De um homem de Neandertal, e hoje em dia estamos nesse estado evolutivo. Então, é o movimento e a evolução constante. E quando você quebra essa lei, porque você acha que está tudo fluindo bem, e você senta no sofá e cruza os dois braços, o que acontece é que a vida vai trazer alguma situação para que você tenha que se mexer. E essas situações, gente, muitas vezes é algo novo que aparece, tá? Porque se as coisas ficam naquela mesmice, você já aprendeu o que você tinha para aprender dentro daquele contexto. Então, precisam ser situações diferentes, tá? Diferenciadas, para que você possa evoluir. Sem aprender nada novo, você não cresce, né? Você não tem desenvolvimento. Então, gente, quando a gente compreende a dinâmica de funcionamento da lógica da vida, fica muito mais fácil a gente ser feliz e realizado, entende? Porque em vez de você ficar esperando os problemas baterem à sua porta, o que você pode e deve fazer, eu recomendo para você, é ser uma pessoa proativa, é ser uma pessoa que se adianta, uma pessoa que trabalha no seu autoconhecimento, que você percebe, puxa, tem coisas que eu estou evitando de fazer, porque eu tenho uma certa dificuldade, né? Porque aquilo me tira da zona de conforto. E é ali mesmo que você tem que investir, meter as caras, tá? Então, por exemplo, esse programa que eu estou fazendo aqui é uma iniciativa que eu tive, né, de ser proativa e de vir fazer uma forma de comunicação diferente da que eu vinha fazendo até então, tá ok? Eu sou palestrante, eu faço palestras, eu faço olho no olho, né? É o vínculo, você olha para a alma das pessoas. E vir aqui na rádio foi uma atitude nova. Eu vou fazer a mesma mensagem, porque a minha verdade é uma só, mas eu estou fazendo isso pelo rádio, onde eu não estou vendo o rosto das pessoas, mas eu posso te afirmar que eu estou fazendo com todo amor e dedicação. Uma outra coisa, gente, é que essa vida, né, essa lógica, ela tem a ver com Deus, ela tem a ver com o sagrado. E Deus é bom e ama todos os seus filhos. E ainda por cima é perfeito. Repara bem, né, que nunca caiu a lua na tua cabeça quando você saiu de casa, porque existe uma organização perfeita dentro de tudo, inclusive dos problemas que acontecem na sua vida. E uma forma de você interagir com a vida, de você perceber, né, para onde você deve ir, é você perceber os sinais que a vida te passa, tá? Porque a vida, ela não deixa ninguém sem pai nem mãe. E tem um psiquiatra suíço, né? Ele já está no plano espiritual, que se chama Carl Gustav Jung, né? Onde eu tenho a minha especialização em psicologia analítica, que ele chamava esses sinais que a vida passa para a gente de sincronicidade, tá? Então, você ficar atento e se ligar quando aparecerem sincronicidades no seu caminho
é realmente o pulo do gato. É muito importante. E como é que funciona isso? São coincidências, gente, que elas vêm trazendo uma mensagem significativa que te mostram um direcionamento de qual é o melhor caminho a seguir, tá? Então, vou dar um exemplo para você de uma vivência que eu tive. Quando eu tinha 26 anos, eu tinha finalizado um noivado e estava bastante chateada, é claro. E eu tinha um sonho de estudar na Califórnia. Mas como eu ia me casar, eu já tinha uma carreira dentro de uma empresa, né? Aquilo tinha ficado para depois, a prioridade era o casamento. E eu ficava, nossa, agora eu acho que eu vou colocar o meu sonho em ação e tal, só que eu ficava apegada na carreira que eu estava fazendo dentro do mundo corporativo. E estava naquele sofrimento. De repente, eu estava dirigindo, escutando a rádio, assim como muitos de vocês estão agora, e eu escutei aquela música California Dreaming. Não sei se você conhece daquele conjunto Mamas and the Papas. É uma música bem antiga, né, mas bastante tradicional, né? E nessa música, o que aconteceu? Quando eu ouvi, foi me dando uma sensação de segurança, uma sensação de calma quando eu escutei essa música. E justamente o lugar aonde eu queria fazer o curso no exterior era na Califórnia. Então aquilo, gente, era a vida, tá? Me dando um sinal de que realmente era o momento de eu largar a carreira, de eu virar aquela página, que aquilo ia ser saudável para mim conseguir superar aquele fim daquele noivado e meter as caras e realmente largar tudo e ir para a Califórnia, virar a página daquele problema. E foi isso que eu fiz. Porque quando eu fui ouvindo a música, foi me dando uma firmeza. Aquele medo desapareceu. Porque aquele medo era a questão que eu ia sair de um lugar conhecido, da zona de conforto, me jogar num país, né, em outro lugar, sem ninguém, né, começar um negócio do zero. E não é fácil, né, porque o desconhecido, né, muitas vezes assusta. Só que, no entanto, meus amores, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu juntei todas as economias que eu tinha e simplesmente pedi demissão no trabalho, mas deixando sempre as portas abertas, caso as coisas não saíssem exatamente da forma que eu imaginava, eu poderia sim voltar e retomar o meu emprego. E saí e me joguei lá na Califórnia. E lá eu fui estudar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque lá eu fiz novos amigos, porque quando você está num relacionamento, muitas vezes aquele círculo de amizades que você passa a ter são as amizades do casal, né? Então, para você se recolocar de novo, você tem que começar tudo do zero. Então, nessa viagem, eu encontrei novos amigos, fiz novos amigos do mundo inteiro. Né? Eu evoluí também porque eu adquiri mais conhecimento, onde eu pude estudar o inglês, onde eu fiz uma especialização em marketing. Então, eu evoluí dentro dessa viagem. E veja só que coisa curiosa, meus amores. Além disso, né, aquela questão da frustração, né, de um casamento que não foi realizado, também aconteceu. Mas como é bonito, gente, a vida, como é que ela funciona perfeitamente. Lá, eu conheci um rapaz que estava colocando um papel de propaganda na porta do meu quarto e esse rapaz acabou virando o meu marido. Então, são as coincidências, gente. Eu estudava o dia inteiro, eu ficava fora das 8 da manhã às 5 da tarde na faculdade, estudando demais. E a probabilidade de uma hora que eu fui, né, até o meu quarto, porque na verdade eu tinha esquecido um livro e eu fui lá buscar e dar de cara com uma pessoa que depois vem a ser o meu marido, olha a perfeição do universo. Olha como é que funciona a lógica da vida. Mas é muito importante você estar atento a esses sinais. Porque, sabe, gente, Deus não deixa ninguém sem pai nem mãe. Ele quer direcionar bem cada um dos seus filhos. Mas nem todo mundo está atento para perceber esse direcionamento.
Então reflita, gente, perceba na sua vida. Será que está vindo esses sinais e você não está sabendo perceber? Será que você está escutando a lógica da vida e seguindo a sua missão de vida? Porque nós temos uma missão para realizar aqui. E o que me chateia, que eu observo assim claramente, é que 90% das pessoas, elas não sabem qual é a missão de vida delas. E como a gente veio aqui para cumprir a nossa missão, quando a gente se afasta muito do que a gente veio para realizar, a gente começa a tomar a paulada da vida, começa a aparecer um problema atrás do outro, porque você está fora da rota, você está fora do seu destino, tá? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, independente que você tenha a sua parte para fazer, chega aqui, você começa a tomar decisões que não tem nada a ver com a sua missão, e aí a vida começa a te dar paulada na cabeça, através de frustrações, fracassos, problemas, decepções, dificuldades. Para quê? Para ver se você acorda e retoma o caminho certo. Então, esse detalhe exige que você pratique o autoconhecimento, porque eu posso mostrar para você como é que funciona a lógica da vida, mas eu não posso viver a sua vida por você. Então, esse trabalho de perceber, né, de ter uma mente investigativa, uma mente aberta e livre para fazer interpretações corretas com relação aos acontecimentos que vêm para o seu caminho, você precisa fazer sozinho, tá? Então, dá uma paradinha, chega no final do dia, não precisa fazer, sabe, uma coisa assim, homérica, não. Dá uma paradinha no final de cada dia e dá uma observada sobre as coisas que aconteceram, sobre como você reagiu. E quando tiver algo que te desagrade, para um pouco, reflita, pergunte para você mesmo, o que eu tenho para aprender com essa dificuldade? Essa é a chave que vai te libertar do sofrimento, tá certo? Coloque em prática esses conhecimentos. Então, a vida, ela conversa com a gente através de símbolos, tá certo? E outra coisa que você pode, e eu recomendo que você faça, é você começar a fazer perguntas para o universo, porque você vai ver que coisa mais linda, ele responde, né? Então, você está em dúvida sobre carreira, está em dúvida sobre um romance. Será que eu acabo esse romance? Será que eu não acabo? Né? Será que eu viajo, que eu fico? Será que eu vendo, que eu compro? A situação que tiver na tua realidade. Você vai e joga essa intenção para o universo. E esse também é o princípio da física quântica. O que vai acontecer? Você vai jogar essa intenção e você vai começar a receber essas respostas. E como essas respostas vêm? Através do simbolismo. Mas uma coisa é importante. Sabe quando a gente se envolve na correria do dia a dia e a gente fica parecendo uma máquina, correndo para cima e para baixo, realizando tarefas, e a gente não tem aquele centramento no nosso eu superior, a gente não tem aquela conexão espiritual interior. Quando a gente vive assim, apesar da vida responder esses questionamentos que a gente joga, infelizmente a gente não percebe nada. Por quê? Porque a gente não sente as coisas. A gente está vivendo só na mente e não fora. E para você perceber esses símbolos que a vida vai mandar para você como resposta aos questionamentos que você jogou para ela, isso aí você tem que sentir, e sentir. Quem sente é a alma. Olha, faltam poucos segundos para acabar o programa de hoje. E eu quero agradecer de coração a sua presença, a sua energia, a sua atenção, porque a minha missão de vida é trazer esclarecimento com todo amor para cada um de vocês. Muito obrigada.